Amigas e amigos, boa tarde, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos aqui ao nosso roda de conversa deste dia 22 de fevereiro de 2021, horário de Brasília, agora 13 horas e 3 minutos. Temos a honra de receber aqui a ilustre presença do professor João Sixu. Boa tarde, professor João Sixu, seja bem-vindo aqui ao nosso roda de conversa. Boa tarde a todos. Boa tarde a essa bancada, ao Jorge Grego, ao Luiz Manfredini e ao Oswaldo Bertolini. Muito bem, vamos ver como anda a situação lá por Brasília. Alô, Brasília. Boa tarde, internautas, Manfredini, Gregory, desculpe, Oswaldo. Não. Boa tarde para mim, porra. Não, mas aí o cara, olha, a hora que eu encontro o sujeito se cumprimentando a si próprio, cara, eu vou ficar preocupado. Essa foi boa, cara. Mas eu tô meio sonolento hoje, Manfredini. Essa foi o dia em que o Gregory deu bom dia a si mesmo. Fica no programa, Bertolino, registrado. Exatamente. Fica aí para a posteridade, né? Fica gravado. É isso, Gregory? É isso. O horário de Brasília você já falou? Né? Mas já mudou, já é 13 horas e 4 minutos. Vamos ver em Curitiba. Bate aí, Gregory, não dá para dar moleza pro tempo. O tempo vai correndo, cara. Curitiba, 24 graus. Calor. Amigos e amigas internautas, iniciamos uma semana aí, com a presença do professor João Sixu. Eu tenho, obviamente não conhecia, mas tenho lido ao longo do tempo, tenho sido um leitor assíduo dos seus artigos, né, sempre muito esclarecedores. Acho que os internautas e as internautas deverão aproveitar bem, né, esse programa aí. Gregory, estou preocupado com você, mas confio. Né? Um abraço pela sua presença, li o seu artigo com atenção, anotei, né, porque agora eu tenho que ler, porque se eu quero que você leia o meu, eu tenho que ler o teu. Eu li também para ver se você não está dizendo as mesmas coisas que eu pretendo dizer na segunda-feira. Né? É também para me situar, não é isso? Oswaldo Bertolino, prazer miserável, como dizem os mineiros, de revê-lo aí, com essa camisa Lacoste, né? É. 250 pratas. Isso, importada direto de Juan Pedro Cabalheiro. Manfredini, se você pretende escrever sobre o assunto do meu artigo, leia também o artigo do professor Manuel com o Roberto Amaral, viu? Estava lendo agora, parei pela metade para entrar no programa. Eu acho que os dois são excelentes. Né? Os dois juntos, então, dá excelente ao quadrado. Mas é uma explanação muito interessante. Mas eu vou dar sequência, né? Muita coisa o Manuel já disse naquele programa que veio aqui, né? Mas é interessante. Aguarde, Gregory. Muito bem. Uma das qualidades, viu, o João Sixu, uma das grandes qualidades do Manfredini é essa dedicação que ele tem, ele lê, estuda e tal. Né? Por isso que eu falo que ele é professor de assuntos aleatórios. Mas e o Flamengo? Você viu o Flamengo ontem lá no... Você gosta de futebol, João Sixu? Gosto muito. Gosto muito. Você torceu para o Flamengo ou para o Inter? Pelo Flamengo, eu sou o Flamengo. Muito bem. O professor já apresentou. Oswaldo, eu compartilho o que um amigo meu publicou no Facebook no sábado. Uma vez Flamengo, mas só uma vez. Agora você viu, Ricardo? Você é suspeito que você é gremista, porra. Deve ter torcido pelo Flamengo. Exatamente. Agora, eu e o Bertolino torcemos para o Inter. Manfredini, obviamente eu torci para o Flamengo, mas só uma vez, viu? Uma vez Flamengo, uma vez só, né? Mas eu apresentar aqui o professor João Sixu, ele é professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e muitas outras coisas, evidentemente. Entre elas,
Ele é um exímio analista aí da conjuntura econômica, escritor, tem bastante livros publicados e tal, né? Enfim, o resumo um pouco da atividade aí do professor João Sixu. Professor, tem um barulho grande aí em torno dessa questão da Petrobras, como é que você está vendo isso? Bom, a questão da Petrobras é que me parece assim que a questão de fundo é uma questão que ela é ideológica, ela não é exatamente técnica. No seguinte sentido, que uma ideologia assim, contaminada pelo neoliberalismo, pelo mercadismo, pensaria sobre uma empresa qualquer? Isto valeria, então, para a Petrobras. Então, numa empresa qualquer, ou até num pequeno negócio, um feirante. Um feirante vai lá e vende maçã, banana, laranja. De acordo com a oferta e com a demanda, os preços sobem, descem ali na feira, né? Então, existe uma tendência assim, dos preços caírem ao final da feira, porque já foram vendidos os melhores produtos e porque a demanda já está caindo também. Então, essa ideia esse conjunto de ideias, né, essa ideologia neoliberal, mercadista, pensa que o mundo todo tem que funcionar com essa mesma lógica, né? A lógica do feirante. Entretanto, o mundo é muito mais complexo do que acontece numa feira livre, né? No caso da Petrobras, então, esse é o ponto. A Petrobras tem que ter os seus produtos variando de acordo com o preço dos produtos internacionais, né? No fundo é isso. No fundo é isso. Se o preço internacional do petróleo subiu, a gasolina tem que subir. E o diesel, etc. Bom, só que é muito mais complexa a Petrobras e a sua atuação econômica do que o que acontece dentro de uma feira livre no final de semana, ou mesmo durante a semana, entre consumidores e feirantes. Então, a Petrobras tem essa repercussão que é sobre a vida de um país inteiro e de todos os segmentos da sua sociedade, né? Aí muitos dizem o seguinte, bom, mas se a Petrobras não acompanhar o preço internacional, ela vai ter prejuízo. Bom, só que o preço internacional, ele varia muito, e ele varia, a gente tem que perceber o seguinte, varia de acordo com a especulação e varia de acordo com a produção dos grandes produtores de petróleo, né? Então, isso que nós temos que perceber. Bom, como é que os preços aqui internamente no Brasil deveriam variar, então? De acordo com os mesmos impulsos? Eu quero dizer, variou o preço internacional do petróleo porque tem uma redução da oferta, então a gente aumenta o preço da gasolina aqui. Aí tem uma especulação em torno do petróleo, porque petróleo é uma commodity, e também sofre especulação, como qualquer outra commodity. Tem um movimento especulativo qualquer, varia o preço, nós variamos aqui também. Essa é a lógica da ideologia neoliberal, né? Porque eles dizem o seguinte, a Petrobras não pode ter prejuízo, porque a Petrobras pertence aos seus acionistas, e esses acionistas, em grande parte, são privados e não podem ter influência sobre seus ganhos decorrentes de decisões que interromperiam essa ligação entre o movimento externo e o movimento de preços interno. Bom, eu quero dizer o seguinte,
Eu não sei se você acha que eu devo me alongar mais, senão eu já posso parar por aqui, quiser fazer algum comentário, e depois eu volto. Mas eu só queria, então, deixar aqui a seguinte questão. Não, só me permita, eu quero sugerir, se vocês concordam, que o João se estenda um pouco, né? Porque esse é um assunto que nós temos que estar absolutamente atentos e vendo o encadeamento da lógica da exposição dele, entendeu, Gregory? Então, ficar interrompendo agora com a pergunta pode turbar um pouco. Acho que você poderia, né, avançar e aí, em um certo momento, a gente... Tá bom. Muito bem, professor Manfredini, correto. Obrigado, Bertolino. Bom, o que eu penso é o seguinte, que como os preços da gasolina, do óleo diesel, têm influência bastante generalizada na sociedade brasileira, a sociedade brasileira não pode sofrer esses impactos do mercado internacional, né? Tem que existir algum mecanismo para atenuar essas variações de preços, tá? Bom, que mecanismo é esse e que movimento é esse que tem que ser feito? Que controle é esse que tem que ser feito? As pessoas têm muito medo da palavra controle, mas eu não tenho nenhuma. Que a gente tem que controlar absolutamente tudo em torno das nossas vidas. Nós temos que controlar a nossa saúde, a nossa alimentação, temos que controlar movimentos domésticos, nossa rua. Nosso orçamento. Nosso orçamento. Temos que controlar muita coisa na vida. O controle é uma atividade cotidiana nossa. Eu não tenho medo dessa palavra controle. Nós temos que, de fato, ter um mecanismo de controle das variações de preços internacionais relativamente aos preços internos. Tá? E nós temos que pensar o seguinte, que existem dois tipos de variações de preços. Uma variação de preço que é uma tendência, ou seja, você percebe que existe uma tendência de subida de preços, ou você percebe que existe uma tendência de queda. Mas existe um outro movimento. Existe um movimento que é de volatilidade. É como se você estivesse olhando um eletrocardiograma, aquilo sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas você tem que olhar ali por trás qual é a tendência naquele sobe, desce diário. Aliás, até dentro do próprio dia. Você tem que olhar o que acontece, se é uma tendência de subida ou se é uma tendência de queda. Bom, me parece absolutamente claro que o movimento de volatilidade ele tem que ser eliminado dos preços internos. Nós não podemos ter a gasolina a R$ 5,00 num dia, depois no outro dia a 4, depois no outro dia a 3. Aliás, o que é uma questão, né? Porque quando ele varia para cima internamente, mas não varia para baixo. Então tem aí o que é chamado pelos economistas de uma assimetria, né? Uma assimetria, alguma coisa que vai bem para um lado, mas para o outro lado ela já não vai. Então, a volatilidade tem tido influência também nos preços domésticos. A volatilidade tem que ser eliminada. Não fiquem muito curiosos, eu daqui a pouco digo como é que a gente faz para eliminar a volatilidade. E existe a tendência. A tendência é algo que você pode ir absorvendo internamente de uma forma lenta, de tal maneira que você possa fazer compensações. Então, a tendência, de fato, dos preços internacionais é a tendência àquilo que você olha e vê assim, olha, o que vai acontecer, o que está acontecendo nos próximos 2, 3, 5, 8 anos. Tem que olhar para frente. Essa tendência, de fato, deve ser absorvida, mas deve ser absorvida com compensações internas. E como há tempo para fazer isso, essas compensações devem ser ativadas de uma tal maneira que a gente possa ter um preço estável dos combustíveis no Brasil, mesmo tendo preços mudando ou instáveis no mercado internacional. Né?
E esse é o papel da Petrobras. A Petrobras está aí para isso. Um das suas funções deve ser de prestar um serviço de melhorar o bem-estar da sociedade. E uma dessas funções é exatamente fazer os economistas chamam de alisamento do preço, ou seja, não deixar ficar tão nervoso o preço interno. Bom, como é que a gente pode, então, fazer isto? Isto não tem nenhuma implicação em valor das ações da Petrobras, etc, etc. Bom, a gente pode usar, como se utilizou no passado, colocar um imposto sobre os preços, por exemplo, da gasolina, e variar esse imposto de forma inversa à variação de preços internacionais. Ou seja, de uma tal forma de que os preços internacionais sobem, reduz o imposto aqui. Preços internacionais caem, aumenta o imposto aqui. Isso vai estabilizando, alisando o preço. Então, a volatilidade é muito fácil de ser combatida. É só variar o preço é só variar o nível do tributo. O nível do tributo. Então, você alisa a volatilidade, elimina a volatilidade. E a tendência? A tendência você pode ir absorvendo e fazendo compensações. Tá? Fazendo compensações. E eu não tenho nenhum problema em pensar em tipos de compensação como subsídios, por exemplo. Subsídio é apenas um imposto com sinal contrário. O imposto você faz alguém pagar, o subsídio, quem paga é o governo para a pessoa. Subsídio é apenas imposto. É um imposto com sinal contrário. Nada mais do que isso. Tá? Um é o cidadão que paga para o governo, o outro é o governo que paga para o cidadão. É a mesma coisa, é o mesmo mecanismo com sinal contrário. Tá? Então, é possível fazer isso. E eu digo o seguinte, isso já foi feito no passado recente. Tá? Foi feito no passado recente. Foi feito ali, basicamente, no segundo governo Lula, mas no primeiro governo Lula já começaram esses mecanismos a funcionar. E acontece o seguinte, as ações da Petrobras nunca estiveram em patamar tão alto quanto estiveram no período 2008-2010. As ações da Petrobras chegaram a bater ali R$50. Depois, numa média, eu diria que ficaram em R$40. Tá? Ficaram numa média de R$40 ali no período 2008. Teve uma queda em 2009, é lógico, né, por causa da crise. 2008, 2009 teve uma crise, então teve uma queda. Mas tem ali as ações, ali ficaram num patamar médio de R$40. Recentemente, elas estavam no patamar de 30, 29, 30, caíram também na pandemia, depois subiram para 30. Hoje, as ações da Petrobras, no dia de hoje, a Petrobras caiu 20% as ações. No dia de hoje, caiu 20%. Bom, agora você me pergunta o seguinte, mas por que o preço das ações varia tanto? Eu digo assim, que tem a ver com grandes movimentos especulativos. Tá? Por quê? Existe uma coisa que é o preço de mercado da ação, existe uma outra coisa que é o valor intrínseco da empresa, quanto vale de fato uma empresa. Como é que o investidor de bolsa de valores ganha dinheiro? Ele tenta achar na bolsa de valores ações que estão subvalorizadas, que têm um preço de mercado inferior ao preço intrínseco, ao preço de quanto vale de fato a empresa. Então, com o tempo, o preço de mercado se aproxima do valor verdadeiro da empresa. Então, nós temos que perceber o seguinte, qual é o valor real, efetivo, verdadeiro de uma empresa? Tem a ver com o que essa empresa tem hoje, capacidade de gerar lucros no futuro. Ou seja, é como se fosse o seguinte, eu estou trazendo para os dias de hoje o que eu espero da empresa no futuro. Capacidade de gerar lucros prospectivos
é o que dá o valor real de uma empresa. Tá? Eu digo o seguinte, a Petrobras está sendo realmente dilapidada, sendo vendida suas partes, ativos importantes, mas você acha que a Petrobras hoje perdeu 20% da sua capacidade de gerar lucros no futuro? Petrobras hoje não aconteceu nada com a Petrobras. Não aconteceu nada. A Petrobras continua lá no mesmo lugar. E a Petrobras influenciou, então, um movimento nas outras ações de queda também, porque caiu o nível geral da Bovespa. Então, por exemplo, o Banco Itaú hoje caiu 5% o valor das ações do Banco Itaú. Você acha que o Banco Itaú, no dia de hoje, diminuiu sua capacidade de gerar lucros futuros em 5%? Não. Todas essas notícias, elas, na verdade, elas estimulam muito movimentos especulativos dentro da Bolsa de Valores. Tá? A gente não pode esquecer o seguinte, a Bolsa de Valores é um local onde as ações das empresas revelam a pujança da empresa, a sua capacidade de gerar lucros, mas também revela movimentos especulativos. Tá? O que está acontecendo hoje, as ações da Petrobras custavam, sexta-feira, R$30, hoje estão custando R$22. Que beleza, hein? Comprar hoje a R$22 e esperar os 30 dias, 60 dias, e ela já está novamente em R$30. Tá? Vocês têm um ganho aí de 20%, um pouco mais, em 2 meses. Né? E o que motivou essa queda das ações da Petrobras hoje? Foi essa última notícia da troca da presidência da Petrobras, né? Porque antes era um presidente que era totalmente favorável a essa transmissão de preços internacionais para dentro do Brasil e estava privatizando a Petrobras vagarosamente, vendendo suas partes, vendendo partes significativas da Petrobras. Essa mudança que foi feita recentemente, aí colocando um general à frente da Petrobras, não sei se isso vai mudar muito dentro da Petrobras. Tá? Eu não tenho esse otimismo todo, não. Não sei. Sinceramente, isso para mim é uma incógnita. Eu não tenho nada para dizer sobre o novo presidente da Petrobras. Nada. Você perguntar, mas ele vai estancar essa caminhada de privatização? Vai interferir para mudar os preços? Não sei, não tenho ideia quem é essa pessoa e acho que ela não deve conhecer nada de petróleo, de uma empresa de energia que é a Petrobras. Não deve conhecer nada sobre esse assunto. Né? O que é muito perigoso, porque eu me lembro que quando o Antônio Palocci assumiu o Ministério da Fazenda, o meu amigo Paulo Nogueira Batista Júnior falou para mim, olha, talvez seja até melhor, porque não sabe nada de economia e não sabe falar inglês. Então deve ser muito bom. Vai começar bem, porque se já soubesse economia, já vinha com toda a cabeça formatada. E quando se movimenta no mercado norte-americano de ideias de economia, já vem também formatado. Então talvez seja bom ver algum cara cru por aí. E esse cara cru por aí não era cru coisa nenhuma. A gente sabia disso. Ele falou isso mais não como um erro, Paulo falou isso para mim, falou mais com um tom de brincadeira, né? Que ele sabia muito bem o que viria pela frente. Ele é um extraordinário economista e muito sensível para entender esses movimentos. E eu diria que agora nada me indica que vai ser diferente do passado recente. Tá? Nada me indica que vai ser diferente. Acho que os militares não têm formação nessa área, não tem formação, aliás, em nenhuma área específica que o governo necessite, como, por exemplo, saúde, educação, ou qualquer coisa desse tipo. A gente precisa de ministros que sejam políticos, mas que também sejam conhecedores da área, porque as decisões são políticas. Eu não sou a favor de um ministério, de um presidente técnico, isso não existe. A gente utiliza as técnicas
mas antes tem a tomada de decisão política, né? Então, eu acho que ministros devem ser, de fato, políticos, mas com conhecimento técnico nas áreas. Na Petrobras também, o Gabrielli foi um extraordinário presidente da Petrobras, que ele conhecia muito a área, muito, demais, extraordinariamente. Era um professor de economia que já conhecia essa área. Portanto, eu acho que o mercado utiliza essas notícias para fazer especulação na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, seus valores são utilizados, seus preços de ações são utilizados para pressionar o governo. Isso é tudo um movimento de formatação de ideias do próprio governo e de ganhos econômicos na Bolsa de Valores. Esse movimento de queda, ele gera ganhos para muitos. Esse movimento de queda ajuda a formatar o governo e, na verdade, a reforçar ideias que a imprensa já coloca para também formatar o governo dentro de uma determinada caixinha, onde as ideias são aquelas que nós conhecemos, que são aquelas que eu falei lá originalmente, são as ideias do neoliberalismo, dessa ideia pró-mercado, dessa ideia que não é pró-sociedade. Porque eu nem coloco essa ideia assim, mercado versus Estado. Eu coloco mercado versus sociedade. E coloco ciência versus ideologia. O que eles fazem lá é ideologia, não é ciência. Eu gostaria muito que eles fizessem... Eles falam dos técnicos, mas eu gostaria que fossem técnicos para fazer ciência. O problema é que os técnicos deles não sabem nada de ciência. A gente pode ver pelo Ministério da Economia. O Ministério da Economia não faz ciência. Eu gostaria que fizesse. Os Estados Unidos agora estão dando um exemplo na área econômica, como se faz ciência e não ideologia. Mas esse é um outro assunto que a gente pode conversar mais à frente. Então, eu diria o seguinte, assim, para resumir aqui a minha ideia. Eu acho que nós temos que mudar esta concepção pró-mercado de administração dos organismos públicos. Nós temos que ter uma visão pró-sociedade para administrar e utilizar não a ideologia, utilizar a ciência. E colocar aí como política para a Petrobras, para o Banco Central, para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Educação, e etc., etc., o Ministério de Relações Exteriores. Nós temos que colocar a política pró-sociedade para comandar suas decisões, orientados esses organismos pela ciência, pelo conhecimento de cada área, pelo conhecimento das relações internacionais lá no Itamaraty, pelo conhecimento da área de saúde, lá no Ministério da Saúde, e na Petrobras também isso vale. Então, eu digo o seguinte, olha, ações da Petrobras nunca tiveram valor tão alto quanto no período 2008, 2010, tá? Quando a Petrobras não tinha essa política de absorver para a sua sociedade movimentos de grandes produtores internacionais de petróleo e movimentos de grandes especuladores internacionais da commodity de petróleo. Tá? Então, isso mostra que a gente precisa de ciência técnica e de política pró-sociedade. Era isso que eu tinha para dizer aí para a gente abrir nossa conversa. Muito bem, só lembrando aqui rapidinho, Gregory Manfredini, que o professor João Sixu também foi diretor de estudos macroeconômicos do IPEA, Instituto de Planejamento. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Aliás, na época que eu fui diretor da área de políticas macroeconômicas, o IPEA era ligado diretamente à Presidência da República, através da Secretaria de Assuntos Estratégicos. E tivemos dois ministros... Diga. E tinha uma jornalista que trabalhou comigo no Vermelho, querida amiga
Mônica Simeone, que trabalhou contigo lá, então ela mandava tudo que vocês produziam. Eu quero mostrar aqui só uma coisa que ela mandou na produção daí. Olha o tamanho, olha. Te chamo disso aqui, ó, Brasil em Desenvolvimento, Estudo, Planejamento e Políticas Públicas. Ela sempre me mandava essas coisas que isso aqui é um manancial, um maná de informação. Sempre consulto aqui quando eu vou escrever alguma coisa assim de economia, só para dizer que o professor é também um dedicado criador de ideias, né, de pesquisas, estudos e assim por diante. Só queria complementar isso aqui, Bertolino. Então, nós éramos ligados à Secretaria de Assuntos Estratégicos, e uma coisa que era fundamental, que o que a gente buscava fazer era planejamento para o desenvolvimento. Era essa a nossa ideia. Então, nós tivemos o ministro Mangabeira Unger, e depois tivemos o ministro Samuel Pinheiro Guimarães. Então, na época, nós estamos elaborando um projeto Brasil 2022. Nós estávamos em 2008 e estávamos fazendo uma discussão em todos os ministérios dessas ideias, a pedido do presidente Lula. Que a gente tivesse planejamento, que a gente olhasse para o futuro. E isso caiu como assim, uma ideia assim, que era toda aquela... o Márcio Postman era o presidente, assim, toda a diretoria, aquilo caiu como uma música nos nossos ouvidos. O que a gente quer é planejamento. O que falta hoje no Brasil é planejamento. Tá? Então, mas eu quero dizer o seguinte, quando eu saí do IPEA, resolvi sair, porque fiquei muito decepcionado ao final, que o ministro, 2010 para 2011, o ministro Samuel Pinheiro Guimarães, que era um dedicadíssimo ministro, pensador, organizador desse plano 2022, Brasil 2022, foi demitido e foi colocado no seu lugar. E vocês não devem lembrar quem é, mas eu vou tentar lembrar vocês. Se algum dia vocês lembrarem, vocês me lembrem. Esse novo ministro... O Nery, não? É o Nery? Não. Foi o Nery? Não. Esse novo ministro, realmente, assim, minha decepção foi muito grande. Eu fiquei até assim, muito decepcionado e pedi para sair. Está falando do Levi? Já era o Levi, não? Era o ministro Moreira Franco. Puta, meu Deus do céu! Tá explicado. Aí fica difícil, hein, João? Para pensar no planejamento e desenvolvimento do Brasil nas próximas décadas, séculos. Então trocaram o Samuel pelo Moreira Franco. Foi na virada de 2010 para 2011, né? O Lula saiu. Foi trocado todos os ministérios foram trocados e foi trocado, então, o Samuel Pinheiro Guimarães, colocado Moreira Franco. Eu realmente não tinha saúde física nem mental para continuar trabalhando no IPEA. Certo. Também dizer que nós fizemos uma entrevista longa com o professor João Sixu na Fundação Maurício Grabois, até publiquei aí o link, né? A gente procurava sempre ouvir as pessoas que estudavam, pesquisavam, né? Principalmente nessa área de estudos, planejamentos, que era o que o professor fazia. Mas Manfra à vontade. Eu queria só levantar o seguinte. Essa movimentação, pelo que se percebe nos jornais, que essa movimentação do Bolsonaro, em primeiro lugar, ela parece, me corrija, João, se eu estiver errado, é voltada a reduzir ou fazer ver, ou dar a impressão de que se reduzirá o preço do combustível. É o que diz a imprensa. Então, vai lá entrevista. Gasolina, está muito alto, vai baixar. Porque... Então, né, ele vai naquelas suas lives, vai ter mais na semana que vem. A impressão que se dá é que isso é o início de um movimento populista de direita que ele faz como um dos ingredientes da sua campanha para a reeleição. Não sei se porque já está entrando energia elétrica, né? Com essa ideia de que o povo tem que pagar menos, que é uma ideia simpática, né? Mas você acha que pode haver esse componente político aí, político eleitoral, inclusive? É o que a imprensa diz, né? É o que a imprensa diz. Eu não tenho... Assim, esse governo, é muito difícil de fazer uma previsão, assim, do que ele possa vir a fazer.
eu não... o que tem menos nesse governo são ideias claras. O que é dito num dia, no outro dia já é dito o contrário, e faz de conta que não foi dito. Assim, a gente vê um norte nesse governo, a gente sabe qual é... Nas eleições a gente já sabia o que é, qual era a disputa em termos de projetos, mas assim, do cotidiano, sobre o preço da gasolina, sobre o imposto de renda, que é dito isso, também no dia seguinte já não é mais dito aquilo, sobre o imposto de renda, sobre o preço da gasolina, sobre o preço da energia elétrica, sobre vai ter auxílio emergencial, não vai ter auxílio emergencial. A gente, assim, o que vai acontecer nos próximos dias e meses, esse governo a gente não sabe, vai ter vacinação, não vai ter vacinação, vai comprar vacina, não vai comprar vacina. É uma confusão, que a gente não consegue fazer previsão de curto termo, né? A gente sabe qual é a direção desse governo, mas a gente não sabe fazer a previsão de curto termo, porque eu acho que nem ele sabe. Nem ele sabe, aquilo lá é uma confusão. É uma confusão. Eu diria o seguinte, se a gente tivesse em outro governo, por exemplo, eu saberia o seguinte, que a gente teria comprado vacinas, que a gente estaria produzindo vacinas, que teria um planejamento de vacinação. O que se tem em termos de... A vacinação é uma expressão do que é esse governo. É uma expressão, é uma confusão esse processo de vacinação, que não há um planejamento de vacinação. Olha, eu tenho um amigo que eu falei com ele recentemente. Ele era um dos responsáveis por todos esses programas de vacinação no Brasil, que vacinava, assim, no final de semana, milhões de pessoas. Ele está me falando que não tem nenhum mistério vacinar milhões de pessoas. É muito rápido. Ele deu consultoria, inclusive, no Peru, no Equador, na Colômbia, para fazer esses programas de vacinação em massa, em curto período de tempo. Não tem nenhuma. Agora, isso requer um período de planejamento detalhado. E planejamento não é burocracia, não. É um conjunto de ideias que depois se transformam realmente num passo a passo. Tá? Então, o que você me disser sobre a Petrobras é exatamente o que está acontecendo na vacinação. A gente não sabe. Hoje, por exemplo, eu moro na cidade do Rio de Janeiro. Hoje, por exemplo, disseram que ia retomar a vacinação aqui. Não retomou, aí estão dizendo a previsão é na próxima segunda-feira, mas quarta-feira, quando foi suspensa a vacinação, a previsão era segunda-feira, que era hoje. Então, assim, a ausência de planejamento, a ausência de ideias e essa direção no sentido de que este governo faz mal para a sociedade brasileira. Esse sentido eu tenho, mas eu não tenho esse sentido do que vai acontecer nas próximas semanas e meses. Eu não sei, eu posso perguntar aqui, vai ter auxílio emergencial ou não vai ter? Não sei se vai ter auxílio emergencial ou não. Eu não sei o que vai acontecer com o preço da gasolina, eu não sei o que vai acontecer com o preço da energia elétrica, eu não sei o que vai acontecer com o imposto de renda, que cada dia se fala alguma coisa sobre o imposto de renda, a faixa de isenção, se vai mudar, se não vai mudar. Então, todo dia fala-se uma coisa diferente, e essa coisa diferente que é dita, no outro dia já é desdita. Então, nós estamos assim. Olhe para o processo de vacinação e veja o que é o Brasil como um todo. Professor, bom, na sua primeira intervenção, você falou, né, colocou em dúvida, né, o conhecimento dos militares sobre energia, sobre diversas áreas. Eu, sinceramente, começo a desconfiar que nem de defesa eles têm conhecimento, né, pelo que a gente tem visto aí. Mas, primeiro, eu queria lhe fazer algumas perguntas, né, que pode parecer simplórias, né, mas é o que a maioria das pessoas aí dentro de um senso comum fazem, né, com relação a que não é só o preço da gasolina, do diesel, é o gás de cozinha também, que afeta, né, praticamente todas as famílias, principalmente de baixa renda, né? Imagina uma pessoa que ganha salário mínimo está pagando R$130 num botijão de gás, é uma coisa assim totalmente fora da realidade, né?
Mas aí a questão é o seguinte, né? Quando se coloca essa questão dos preços internacionais, né, referenciados principalmente no dólar, quer dizer, sobe o dólar, também sobe o preço dos combustíveis aqui, né? A questão é o seguinte, né? Posso estar errado, mas me parece que o Brasil já não importa mais petróleo, se importa é um mínimo, né? Exporta gasolina, né? Quer dizer, essa alteração dos preços do petróleo, elas alteram o custo de produção da Petrobras, né? Essa é a primeira questão, para que haja necessidade destas alterações segundo o mercado internacional. Segundo aspecto, né? Tem até um vídeo aí que está viralizando de um sujeito que gravou, né? Eu não lembro o nome da cidade, mas não é Cidade do Leste, é uma cidade ali um pouco mais ao norte do Paraguai. Ele abastecendo hoje no posto da Petrobras a gasolina a R$2 e uns quebradinho, né? Ou seja, a nossa gasolina, que é referenciada no preço internacional aqui no Brasil, é vendida no país vizinho pela metade do preço que o brasileiro está pagando. Como que se explica isso, né? E, por fim, né, eu queria levantar também a seguinte questão, né? Já que o senhor tratou da questão dos militares, eu vou falar dele também. Esse tal do Lula que está assumindo, o que a gente tem visto, né, dos militares que estão no governo, que estão assumindo, no nível do Pazuello, estão lá para... Quer dizer, os caras não entendem nada da área que estão assumindo, estão ali colocados pelo Bolsonaro porque serão sujeitos obedientes ao pensamento do Bolsonaro. O pensamento do Bolsonaro a gente sabe qual é, né? Ou seja, o pensamento dele e nada é a mesma coisa, né? E aí eu lhe colocaria uma última pergunta. Na sua opinião, né? Porque o Bolsonaro, ele disse que na semana passada, ele disse que não ia intervir nos preços, não sei o quê, mas alguma coisa ia mudar na Petrobras. E aí logo depois anuncia a nomeação do Lula, né? Não lembro se sexta-feira ou hoje, ele falou que vai intervir também, né, no setor elétrico, né? Quer dizer, essa movimentação do Bolsonaro, né? Com essa movimentação do Bolsonaro, na sua opinião, Guedes sobrevive no governo? Porque é incompatível, me parece, esses dois movimentos, né? A política do Guedes e esses movimentos do Bolsonaro. Isso. Bom, tentaria começar assim de trás para frente, começando assim pelo Paulo Guedes. O Paulo Guedes, como outros ministros da Fazenda ou da Economia, eles estão lá até para fazer essas políticas que nós conhecemos, que são destruidoras de programas, de direitos, etc., etc., mas eles são como se fosse uma placa de sinalização de apoio do mercado financeiro ao governo. Então, ele está lá, assim, está cravado neste governo que o mercado financeiro apoia o Paulo Guedes. Ele é uma placa de sinalização que tem o apoio das grandes instituições financeiras nacionais e internacionais. Bom, ele para mim é uma placa, então. O que eu penso é o seguinte: se o Bolsonaro fazia movimentos em outro sentido, movimentos de fazer o auxílio emergencial, de fato controlar os preços do gás, da eletricidade, etc., etc., isso entraria em confronto com as ideias do Paulo Guedes. E, portanto, Paulo Guedes diria: eu saio, e o mercado financeiro tiraria o apoio. Eu acho que está muito mecânico esse pensamento para mim. Eu acho que é possível acomodar todos no mesmo barco. Tá? Não acho que isso, na verdade, é o que é dito pela imprensa para encurralar o governo, né? É assim:
Bolsonaro, se você for por este caminho, Paulo Guedes sai e você vai perder o apoio do mercado financeiro. Eu diria que é possível acontecer algo aí para frente, pontualmente nesse governo, porque esse governo não vai mudar de política completamente, mas pode fazer algumas mudanças pontuais. Isso pode acontecer. Agora, eu não avalio que elas se confrontariam de uma tal forma que o Paulo Guedes fosse demitido ou pediria demissão. Tá? Eu acho que esse pessoal tem muita habilidade para colocar todos no mesmo barco. Vou dizer uma coisa para você. Por exemplo, o auxílio emergencial, se ele se tornar um auxílio permanente, como foi dito, esse governo falou que talvez fizesse uma... vou usar um nome aqui, que é o nome mais utilizado, mas talvez eles utilizassem lá outro rótulo. Uma renda básica de cidadania, uma coisa assim. Ter um dinheiro permanente aí para todos. Né? Isso é incompatível com as ideias do mercado financeiro? Não, isso não é incompatível. Por que isso é incompatível? Isso é compatível exatamente com uma ideia de elevado desemprego numa sociedade. O auxílio emergencial, o auxílio permanente, o auxílio emergencial eu sou completamente favorável, né? As pessoas estão numa situação de vida ou morte, compra o alimento ou não compra o alimento, passa fome ou come alguma coisa. Então, é um auxílio emergencial, mas essa ideia de ter um auxílio mais permanente, isso é totalmente compatível. Por quê? Porque, na verdade, é isso que está por trás de uma ideia que vem lá da década de 20 do século passado. A ideia de que é possível organizar uma economia para poucos, com tecnologia, com mecanização das atividades do campo, etc. E, para os demais, lá na década de 20, se falava em caridade. Isso era em caridade. Então, se alastrou nos Estados Unidos a ideia na década de 30, né? No final da década de 20, início da década de 30, a ideia de caridade. O que é esse auxílio permanente que se espera fazer aí? É uma caridade oficializada. É uma caridade oficializada. Então, a ideia de vou fazer uma economia para poucos, poucos vão enriquecer, poucos vão trabalhar, poucos vão ter apartamentos, fazendas, etc., etc., e muitos vão ficar desempregados. Então, essas coisas são compatíveis. Eu não acho que é incompatível, por exemplo, se for fazer alguma intervenção para mudar o preço do gás de cozinha. Eu acho que isso é incompatível com a ideia neoliberal. Eu acho que os bancos não vão dizer o seguinte, olha, está controlando os preços do gás, então o Paulo Guedes agora vai sair, você vai ficar sozinho sem o nosso apoio. Não. Acho que isso tudo aí vai ser compatibilizado no mesmo barco até o final. Eu não acredito que haja grandes mudanças. Na economia, eu não acredito que tenha grandes mudanças. Esse é o projeto que se iniciou em 2018. Tá? Então, não há uma mudança de projeto. Pode ser que haja uma adequação do projeto, mudanças marginais no projeto. Tá? Bom, quando os preços internacionais mudam do petróleo, etc., aí você perguntou, mas isso vai mudar o custo da Petrobras e, portanto, a Petrobras teria que aumentar o preço? Não. Pelo contrário, quando os preços internacionais sobem, isso é um ganho para a Petrobras, que aumentaria o lucro da Petrobras. Tá? Só que a Petrobras não pode ter essa política de aumentar os preços lá, aumenta o lucro aqui. Tá? Cair o preço lá, aumenta o prejuízo aqui. Não pode ser assim, tem que ter um colchão para ir fazendo variar assim, lentamente os preços. Né? Então, diria que não existe essa ligação direta, a não ser que o governo queira fazer, mas ela não vem pelo custo, não. Ela vem pelo preço. Então, por exemplo, vem pelo preço final.
Então, por exemplo, a ideia é como se a gente imaginasse assim, olha, o governo fez uma intervenção no preço do arroz. Aí os produtores de arroz vão dizer o seguinte, olha, a esse preço aqui eu não vendo aqui, eu vendo lá fora. É a mesma coisa que a gente pode pensar em relação a petróleo e combustíveis. Né? A ideia de que, olha, se fizer intervenção aqui, o que vai acontecer vai haver desabastecimento. Que é a mesma ideia de sempre, né? Que qualquer tipo de interferência no mercado leva a desabastecimento. Em qualquer mercado, isso é dito. Então, eu acho que a gente tem que, de fato, ser menos, eu acho que mecânico, para resumir, mecânico nessa ideia assim, que existe um confronto ali no governo, etc, etc. Tá? E que, portanto, isso pode mudar de uma tal forma de chegar aí um populismo de direita e derrubou o Paulo Guedes. Eu acho que as coisas vão caminhar de braços dados, todos juntos, vão até o final. Pode ser que ali na reta final eles larguem ali para pegar alguém tipo Dória, Luciano Huck, etc. Mas logo que chegar o segundo turno, eles já se alinham de novo. Logo que o Bolsonaro, se o Bolsonaro for para o segundo turno com, sei lá, um candidato da esquerda, etc., eles se alinham todos no Bolsonaro de novo. Então, eu não acredito nessas cisões profundas que possam acontecer. Uma coisa é o que aconteceu com o Moro, que é de uma posição assim bastante secundária na linha de frente do governo. O Ministério da Justiça é muito diferente do Ministério da Economia, é extremamente diferente. Uma coisa é derrubar o Moro, outra coisa é falar, não quero mais o Paulo Guedes, não, agora eu vou colocar aqui, sei lá, alguém que vai controlar isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. É muita diferença. O Bolsonaro sabe que, nesse caso, ele pode chegar até o impeachment, nesse caso. Assim, então, eu sou menos, eu diria que não sou tão mecânico nisso. Acho que as coisas vão caminhar juntas aí até o final. Microfone. João, você não acha que, no fundo, o cálculo é político e não econômico das coisas gerais da sociedade? Ou seja, por que eu vou baixar um preço? Ou seja, são todas questões relacionadas a projetos de poder e que envolvem circunstâncias como essa. Embora você fale da imprensa, eu não vou aqui defender a minha corporação, mas eu vou dizer que a imprensa vocaliza. Quando um Merval Pereira ou a Leitão lá, como é que é? A Miriam Leitão fala alguma coisa, ela está falando, por ela falam segmentos importantes, é isso? Das elites econômicas do país, né? Dirigindo, olha, nossa opinião é essa, a gente fica aceso para perceber estes sinais, tá? Mas eu acho assim, é lógico que o projeto não é do Bolsonaro, o Bolsonaro não é ninguém, na verdade. Ele é um doente, né? Mas ele, como você diz, se ele está na presidência, expressa isso, e está satisfazendo os interesses das elites econômicas, maravilha, maravilha. Estão pouco se lixando. Apoiaram o Collor, porra. Né? Só foram se desligar do Collor, porque o Collor começou a fazer aquela chantagem, papapá, lá eles começaram a achar defeito no Collor, que eles sabiam que existiam. Mas para enfrentar o Lula, esqueceram, porque era Collor ou Lula. Agora ficou mais ou menos a mesma coisa. Haddad e o Bolsonaro. Mas o que eu acho é isso, entendeu? Que assim, então aí precisamos dar o auxílio, algum dinheiro para o povo, porque o fim do auxílio emergencial já começou a refletir na queda da popularidade do presidente, e no ano anterior das eleições isso é muito complicado. Então vamos dar um jeito lá. Precisamos acenar com a perspectiva de baixar o preço de combustível na bomba ali, porque aí o povo fica satisfeito. Pô, tá vendo? Olha, o governo bacana. Começa a reinstaurar seguranças, confianças, né?
Então, eu acho que a coisa se dirige um pouco nisso, viu, João? Não sei qual é a tua opinião. E a gente perceber que são manobras, né, às quais você poderia anexar a posição dos militares, a biografia lá, a autobiografia do general, que procura estabelecer valores, fazer uma certa hegemonia em torno de valores, tudo isso tendente a uma continuidade talvez mais organizada em 22. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, é a política que está dirigindo isso, e não a economia. Eu, se economista, não entenda isso, como nenhum desprestigiamento à classe dos economistas. Hã? O que você acha disso? Eu sei que tem uma visão política muito aguçada, né? Não estou falando com um economista estreito, estou falando com um economista que tem uma visão geral política desse conjunto de coisas, né? Deixa eu só complementar uma questão antes, levantada pelo Gregory. Olha, eu desconfio muito da formação dos militares brasileiros. Não na área específica, porque não tenho elementos para avaliar, mas eu vejo que não é muito adequado colocar generais em diversos cargos aí que necessitam conhecimento específico da área. Mas isso vale, eu tenho essa argumentação, isso vale para um general, mas vale também para um médico. Se alguém disser, olha, o novo presidente da Petrobras é um médico, opa, como é um médico? Isso me assusta um pouco. Então, eu diria que eles estão sendo colocados assim aleatoriamente em qualquer lugar, e o critério é ser militar. Mas é um critério assim, muito rebaixado. Não que militares não possam ter bom conhecimento, estudar, se aperfeiçoar, etc. A questão é que o critério para ocupar posições de relevância no governo é ser militar, quando o critério deveria ser ter conhecimento da área e ser um bom político. Tá? Porque o presidente da Petrobras também tem que ser um bom político. Bom, vamos ali ao que levantou o Manfredini. Eu penso o seguinte, eu não me considero, já que você fez uma referência específica, pessoal, eu não me considero um economista. Eu me considero um economista político. Claro. Né? Mas isso deu para ver desde o começo, viu, João? Mas não, o tipo de análise que você faz, ampla. Eu não me considero economista e político. Eu não sou nada de político. Eu sou um economista político. Então, o que é um economista político? É aquele que usa as técnicas econômicas e que relaciona essas técnicas econômicas com os interesses que existem dentro da sociedade. Tá? Então, eu penso a economia com a abordagem da economia política. Jogos de interesses, de forças dentro de uma sociedade, técnica econômica misturada com isso para fazer análise. Bom, eu acho que comanda todas as sociedades sempre foi a política. Sempre foi a política. Portanto, eu até fiz esse tipo de crítica. Eu acho que quando a gente elege um presidente, quando a gente indica um ministro, a gente não tem que pensar num síndico de prédio, aquele que sabe administrar bem o condomínio. A gente tem que saber aquele que sabe tomar boas decisões, que estão no âmbito da política, para que o condomínio seja bem administrado. Sim, não sou lulista, nem sou nenhumista desses, mas, por exemplo, o presidente Lula era um presidente que tomava decisões políticas com base em técnicas econômicas. Ele ouvia todas as posições. Ele ouvia posições mais conservadoras em economia, posições mais, diria, mais agressivas na economia. Ouvia todos e tomava suas decisões. Então, eu acho que a decisão tem que ser a decisão de um político. Né?
mas as técnicas têm que ser oferecidas por aqueles que conhecem essas técnicas e colocam lá o cardápio. E aí você escolhe, o político escolhe o prato que vai ser saboreado. Então, eu quero dar um exemplo. Assim, na década de 30, os Estados Unidos foi o maior programa de planejamento em uma economia com democracia que eu conheço. Foi o New Deal, chamado New Deal na década de 30. É muito pouco conhecido o New Deal, particularmente aqui no Brasil, é visto como um programa de obras públicas para combater o desemprego. Mas o New Deal era muito mais do que isso. O New Deal era um programa com legislação trabalhista, com vários itens de seguridade social, de inclusão de negros, mulheres, pessoas com deficiência, judeus no mercado de trabalho. Foi um planejamento também que envolvia auditoria e uma nova formatação, completamente nova formatação para o sistema financeiro americano, que durou até a década de 80, depois foi demolido, de organização do sistema financeiro americano, e também era um programa emergencial de obras e reformas de prédios públicos para gerar emprego. Então, é um verdadeiro planejamento. Estavam envolvidos na construção do New Deal 700 pessoas. O New Deal teve pontos de intervenção nos Estados Unidos em 16 mil pontos de intervenção. Existe um mapa de um site chamado Living New Deal, onde você clica em cima de cada ponto e vê qual foi a intervenção naquele local. É muito interessante. Então, ali era um grande planejamento feito por muitos técnicos. Agora, quem era a liderança desse projeto? Eram técnicos? Não. Eram economistas? Não. Aliás, entre os grandes colaboradores do Franklin Roosevelt, ali que eram mais próximos, tinham uns 5, 6, só um era economista. Os outros todos eram advogados. Então, a construção do New Deal foi feita assim, muito por advogados e muito pouco por economistas. Um economista, chamado Rexford Tugwell. Só para dar uma dicasinha, ele depois foi apelidado de The Red. Rex, The Red, ou vermelho. Porque ele era um verdadeiro admirador dos planos quinquenais do Stalin, e ele tinha visitado já a União Soviética e voltou fascinado com a União Soviética e falou o seguinte: olha, nós temos que fazer aqui uma troca. Nós temos que ensinar para os soviéticos nossas técnicas de fabricação, o que nós fazemos dentro das fábricas, nas fábricas automobilísticas americanas, e eles têm que nos ensinar o planejamento. Eles nos ensinam o planejamento, nós ensinamos as técnicas de fabricação. Tanto é que a indústria automobilística, as pessoas pouco sabem, mas a indústria automobilística soviética, ela tem início pela Ford americana. Em 1930, a Ford americana colocou fábricas na Rússia. Então, o que eu estou querendo dizer sobre isso tudo é o seguinte: é um grande planejamento New Deal, liderado por um grande político que sabia articular todas as áreas, porque quando você faz um planejamento de uma sociedade é preciso articular as várias áreas, porque tem conflitos. Eu conheço muito bem o que diz o Ministério da Economia, o que vai lá do Ministério do Meio Ambiente. Então tem que ter um grande coordenador das ideias, que é o político, que é o presidente, né? E que o Lula também era aqui no Brasil, e o Franklin Roosevelt era um grande comunicador para articular a sociedade com o seu projeto. Então, eu não tenho a menor dúvida que um grande estadista, como foi Franklin Roosevelt, é um grande comunicador, é um grande coordenador do seu governo, né? E é, na verdade, muito sensível para tomadas de decisões. Tá? Toda essa discussão que a gente ouve aqui contra o planejamento nos dias de hoje existia nos Estados Unidos na década de 30. Vários programas do New Deal foram derrubados lá no STF deles, lá na Suprema Corte, por excesso de intervenção na economia. 2 programas, pelo menos, importantes foram derrubados pela Suprema Corte.
Menos argumentos do dia de hoje. Deixa a gente funcionar, deixa a gente ficar livre, o mercado sabe o que faz. Então, isso tudo não é novo. Então, eu diria assim que a política é que comanda, sempre. Só que, às vezes, ela tem grandes políticos para comandá-la, como foi Roosevelt, como foi Lula no Brasil, como foi Getúlio Vargas no Brasil, como foi Brizola já no Brasil em alguns governos estaduais, e como não está sendo agora. Agora a política é a política, basicamente a política da reeleição, da busca de voto. E isso comanda tanto ações de deputados, senadores, quanto do presidente. Tudo que é feito não é feito pela política, eu diria que é menos do que a política, é feito pela reeleição. O que é péssimo, né? A gente faz política para a sociedade. Política a gente faz para a sociedade. Por isso que eu digo sempre, não é mercado versus Estado, é mercado versus sociedade. Temos que fazer política para a sociedade. Professor, eu queria te fazer uma pergunta assim mais abrangente, se posso dizer assim. O senhor falou aí do militar, né, na presidência da Petrobras, os militares no golpe de 64, uma das coisas que eles trataram de se apossar foi exatamente da Petrobras. O Ernesto Geisel, que depois foi presidente da Petrobras e tal. Foi exatamente a época em que pode-se dizer que houve uma espécie assim de redição do entreguismo, né? Tem até a polêmica dos planos nacionais de desenvolvimento. Uma hora a gente poderia até trocar ideias sobre isso, um outro programa, evidentemente, os PNDs do Geisel, que na minha concepção se confrontava com a ideia da chamada, entre aspas, ortodoxia, ainda pegando o gancho aí do New Deal que você acabou de mencionar. Então, essa ortodoxia vem exatamente lá o professor Beloso considera o pai dos liberais ou dos neoliberais, né, que é o Eugênio Goudin, que foi o ministro da Fazenda do Café Filho, que ali ele já fez uma política de sabotagem à Petrobras. A história lá da estrada, como é que chama lá? Estrada de Ferro, né, que foi um desdobramento dos acordos da Guerra do Chaco. Né? Enfim, a ideia de que essa ortodoxia é incompatível com qualquer projeto de desenvolvimento, de planejamento, coisa do tipo. Então, os contratos de risco foi a retomada dessa ideia, né, na minha concepção, dos ataques do Goudin, e depois nós tivemos aí, na chamada era neoliberal, aquilo que o Aloysio Biondi chamou de clones malditos, né, que eram a turma lá da PUC, do Rio de Janeiro, os clones malditos daqueles lá, né, de Otávio Gouveia de Bulhões, Roberto Campos, né, Goudin, né, os entreguistas, né, os que estão aí agora à frente da economia, são entreguistas, né, essencialmente entreguistas. Até esses dias eu estava comentando a história do elefante. Lembram do elefante? Que o Collor fazia a propaganda que o Estado era um elefante, balofo, né, não sei o quê, que precisava passar por regime de emagrecimento para voltar esbelto, faceiro, tomar conta das crianças e dos velhinhos. Tinha propaganda na TV, no rádio, nos jornais. Agora vem o Paulo Guedes com a baleia, né? Ele trocou o elefante pela baleia. Diz que a baleia está arpoada. Trocou o bicho, mas a ideia é a mesma. Ou seja, é uma coisa assim essencialmente entreguista, né? Isso que eu queria que você falasse um pouco. A Petrobras sempre esteve aí nesse projeto do entreguismo, exatamente pelo seu papel estratégico, da soberania, a questão da energia, fundamental. Você não pode falar em soberania, desenvolvimento nacional, em progresso social, sem tratar dessa questão da energia, né, e o potencial energético que o país tem de integração com seus vizinhos, tirando o Chile e o Brasil, todos os países aqui já produzem mais energia do que eles precisam, podem vender energia barata e tal. Quer dizer, não tem sentido você fazer uma política como essa da Petrobras, que você encarece os derivados de petróleo, simplesmente exatamente nessa lógica da ortodoxia do entreguismo, de você fazer a empresa gerar lucros que circulam nas bolsas de valores, nos fundos de investimentos, que eu chamo aqui de hipertrofia do sistema financeiro, a ciranda financeira, o circuito financeiro que parasitam os orçamentos públicos, essas coisas todas. Quer dizer, é um jogo histórico contra a Petrobras e um jogo bruto contra a nação, né? Nós não estamos falando simplesmente aí de trocou um presidente pelo outro, né? Nós estamos falando aqui de uma captura da empresa
pelo chamado mercado, né, o mercado financeiro. Que a história, de certa forma, a gente pode comparar com o Banco Central. Quer dizer, você fica falando de independência do Banco Central, e pode-se dizer também de independência da Petrobras, né? A independência, na verdade, é para que a Petrobras e o Banco Central sejam capturados por esta administração que tem, assim, um perfil autoritário, né? Essencialmente autoritário. Você tira do controle do governo, do Estado, da sociedade, para entregar na mão do dono da baleia, sabe? Que é o Paulo Guedes, que é o administrador desse sistema todo, dessa lógica. Só para finalizar, tem um artigo, não sei, eu falo sempre desse artigo aqui, não sei se você viu, um artigo que saiu na Folha de São Paulo no dia, deixa eu ver aqui, no dia 5 de setembro de 2018, ali no processo da eleição do Bolsonaro. Esse artigo é de um tal de Brian Winter, que ele é editor, você deve conhecer a revista America's Quarterly, trimestral, que é uma revista voltada para o sistema financeiro aqui da América Latina. E que lá pelas tantas ele diz que, abertamente, que existia a ideia, né, de que o Alckmin poderia ser o amigo do mercado, desse mercado, né, financeiro, é bom que se diga, e depois que o Bolsonaro chamou o Paulo Guedes, este mercado, ou seja, a ditadura de Wall Street, como eu digo, né, se voltou claramente para o Bolsonaro. É o que ele diz aqui no artigo. E ele diz mais, que o Guedes, literalmente, sob tutela de Guedes, Bolsonaro prometeu reformas nas aposentadorias e no mês passado chegou a mencionar a possibilidade do cálice sagrado de Wall Street, a privatização da Petrobras. Ou seja, é um jogo histórico e muito pesado contra o país, não é isso, professor? Seu microfone está fechado. Aí, agora sim. Agora abriu. Bom, eu penso que os militares de hoje me parecem ser bem diferentes dos militares da década de 60. Me parece. Porque eu penso o seguinte, que o golpe de 64, depois os governos militares das décadas de 60, 70 e até o início dos anos 80, acho que eles tinham um projeto nacional. A gente pode concordar ou discordar disso ou daquilo, mas eles tinham um projeto. Assim, algo que eu diria que é algo positivo quando se tem um projeto. Quando se tem um projeto. E o projeto ali não era um projeto, de fato, como você mencionou, um projeto entreguista, não era um projeto, que eu acho que de destruição da ciência e da tecnologia. Era um projeto que a gente pode considerar assim, conservador, concentrador de renda, e na política eu não vou nem fazer qualquer menção, que a gente já conhece tudo, suas violências, atrocidades, etc., mas não é isso que a gente está tratando aqui. Diria que, assim, isso era o projeto lá do Delfim, por exemplo. Fazer o bolo crescer. Ele dizia, para depois distribuir. Essa distribuição nunca chegaria, porque, na verdade, isso tem um pecado original. Na verdade, é que você distribui para crescer. Você não cresce para distribuir. Né? Esse é um movimento que eu diria que é mais denso do ponto de vista teórico, científico, e mais permanente no tempo, onde você distribui para crescer. Tá? Então, me parece que o projeto é esse. Então, a nossa crítica aí é da distribuição. Tá? E essa distribuição significa o quê? Significava desemprego, significava arroxo salarial, significava crédito caro, o que massacrava grande parte da população, mas, por outro lado, eu moro aqui na cidade do Rio de Janeiro,
Era criança, mas me lembro da construção do aterro do Flamengo. Vocês devem conhecer o aterro do Flamengo, o túnel Rebouças, o túnel Santa Bárbara, a ponte Rio-Niterói, a construção da ilha do Fundão, a cidade universitária, a obra do Guandu, que foi a obra que fez 43 quilômetros de canalização de água para a cidade do Rio de Janeiro, para acabar, inclusive... Eram chamadas de obras faraônicas, né? Isso, acho que eu adorava essas obras faraônicas. Essa obra do Guandu, inclusive, colocou abaixo o curral eleitoral de políticos que controlavam a distribuição da água, porque era o vereador X, o vereador Y, mandava abrir a água para o bairro tal, fecha a água, abre para o outro bairro. Então, tínhamos grandes obras aqui. Então, eu não vejo mais essa ideia nacional nos militares de hoje. Eu não sou um especialista, existem vários colegas aí, meus colegas, inclusive, que estudam as ideias dos militares ao longo do tempo. Eu vejo, assim, como realmente um observador, assim, à distância. Eu vejo os militares de hoje muito preocupados com questões dos costumes, questões da família, quem usa... Eu vi isso lá na minha universidade, estou falando. Assim, o menino que usa tatuagem é o menino aí que caiu na vida, o que não usa tatuagem, não, esse é certinho. Eu vi essa expressão vindo através de gente aí das Forças Armadas, né? Me lembro a pessoa falando, um filho meu não faz tatuagem de jeito nenhum. Então, estou muito preocupado com essas coisas assim, a tatuagem, o casamento, o homossexualismo, a maconha. Eu vejo os militares assim, pensando nos costumes e na família, né? Não sei se estou dizendo para o bem ou para o mal. Acho até que é para o mal, porque as pessoas têm que ser livres para decidirem as suas vidas, mas eles estão muito preocupados com essas coisas assim, muito pequenas. Não é mais, a gente pensa assim nos militares da década de 70, né? Eu fazia a ponte Rio-Niterói. Não tem mais isso, não tem essa ideia, não tem um militar que diga, eu vou fazer a ponte Rio-Niterói, eu vou fazer uma ferrovia, não tem mais isso. Mas, João, só uma parte, se me permite. Tivemos aí, na sexta-feira, o professor Manuel Domingos Neto, que é um especialista em Forças Armadas, e disse que, falando do general Vilas Boas, disse que ele passou 2 anos como adido militar na Embaixada Brasileira em Pequim. E o máximo que ele chegou a falar a respeito é que em Pequim pode-se achar uma boa carne para fazer um churrasco. Então é isso. Cérebro de galinha. Pois é, eu acho que eles estão aí no governo. O governo pode dar um bom ganho salarial para eles, né? Além do salário que eles já têm ou da aposentadoria que já têm, né? Mas não tem nenhum projeto. Não tem nenhum projeto. Não vejo. Isso é muito diferente. Inclusive, essa coisa assim, a cidade universitária. Eu sei que a cidade universitária aqui do Fundão tinha uma ideia por trás de colocar os estudantes, porque a UFRJ, que é a universidade que eu trabalho, na verdade, ela tinha faculdades espalhadas pela cidade, né? Então, isso era muito ruim do ponto de vista assim, de quem quer controlar as manifestações políticas, que, na verdade, os estudantes conviviam na rua com os trabalhadores, com gente que trabalhava no comércio, em cada bairro. Tinha várias faculdades da UFRJ. E isso eu reconheço assim, que para quem quer controlar os movimentos da política era muito ruim, porque tinha essa interação ali no bairro. Aqui eu moro aqui perto, aqui a Uni era aqui muito próxima da minha casa. Então, a faculdade de medicina era aqui
na Praia Vermelha, a faculdade de História ali no centro da cidade. Então, eram espalhados pela cidade várias faculdades. Isso era, assim, ganhava a população para caminhar junto com os estudantes. Então, o Fundão, eu reconheço que o Fundão foi feito assim, algo para tirar os estudantes da proximidade com a sociedade, com os trabalhadores, com o comércio, com a vida local, colocados lá. Mas não foi destruída a UFRJ. Não foi destruída a UFRJ como está se fazendo hoje. Tá? E aquilo, hoje em dia, o Fundão tem muitos problemas ainda, porque é afastado, etc., mas se transformou numa potência, na maior universidade brasileira. Então, lá na raiz, 40 anos atrás, 50 anos atrás, eles não destruíram a universidade. O projeto deles era mudar a localização. Era ruim? Era ruim. Foi ruim, foi ruim. Mas não destruiu a universidade, não destruiu a possibilidade da universidade virar uma potência. E agora, nesse governo, tem um monte de militares, a universidade sofre uma agressão por mês. Eu vou falar uma que vocês não sabem aqui, que estourou na semana passada, dentro da UFRJ, isso vale para todos, ainda não sei como não está na imprensa ainda isso. Que é o seguinte, quem conta o nosso tempo de trabalho, quem concede a nossa aposentadoria é o departamento pessoal da própria universidade. Qualquer problema de valor nas nossas aposentadorias, nós vamos lá no balcão, eu não sou aposentado não, mas você vai lá no balcão, faz um formulário, conversa com o funcionário e tenta resolver. Então, uma coisa assim, cada universidade concede a aposentadoria para os seus professores e funcionários. E depois administra. E quando você sai da universidade, você continua na folha de pagamento da universidade quando você se aposenta. Se aposenta, você continua na folha de pagamento da universidade. Sabe que o Bolsonaro fez um decreto há 10 dias atrás, tirando a autonomia da universidade para conceder aposentadorias, para administrar as aposentadorias, e, portanto, vai sair da folha de pagamento da universidade, os aposentados da universidade, e vai colocar todo mundo no INSS. Ou seja, isso é um problema para uma concessão de aposentadoria de um professor na universidade dura nem um mês, não dura. Nem um mês, porque está lá os dados, já se sabe, etc., faz contagem, é uma coisa muito bem administrada. Retirou isso foi colocado no INSS, as entidades estão tentando se mobilizar do ponto de vista jurídico e que podem fazer, porque foi um decreto, não é algo nem que vá para o Congresso, que a gente possa fazer manifestação, pressionar deputados, senadores. Um aposentado qualquer que tem uma redução nos seus proventos por qualquer motivo, ia diretamente lá na UFRJ perguntar o que estava acontecendo. Agora vai ter que fazer um formulário e encaminhar para o INSS. Então, isso, a universidade está sendo... Eu vou dizer o seguinte, os professores aposentados da universidade têm um papel enorme, muitos deles dentro da universidade. Muitos continuam trabalhando como colaboradores em vários departamentos, como pesquisadores. No meu instituto de estudo de economia, os professores se aposentam e continuam. Porque aí você pede para entrar numa faixa lá de colaborador. E aí você continua trabalhando na universidade, continua tendo sua sala, trabalhando e aposentado. Agora, qual é o estímulo? Deixa eu só falar essa frase. Qual é o estímulo que você tem para continuar dentro da universidade se você sai da folha de pagamento da universidade? Você não vai ter mais o contra-cheque da UFRJ como aposentado. Aparece lá, inativo, aposentado. Você agora vai receber um boleto do INSS. Você não pode se dizer mais, sou aposentado da UFRJ, eu tenho um documento aqui. Não, você é um aposentado. Mas, João, na verdade, esse é um exemplo típico do senso comum que está sendo estimulado pelo governo na perspectiva da destruição das universidades, que é o seguinte, tá vendo? O cara é professor, que é moleza, vai ficar na fila INSS como povo, como todo. Aquele mesmo raciocínio que falava, Lula teve um câncer, e não foi entrar no postinho de saúde. Então, é um pouco esse, eles estão, mas só que de lá para cá, via fake news também, este senso comum tornou-se avassalador.
a ponto de ter esse tipo de raciocínio. Aí que é o lance, né? É um absurdo. Olha, eu acho que os militares de hoje são militares muito diferentes dos militares que nós tivemos, e a preservação da universidade é muito importante para qualquer projeto futuro do país. A gente precisa muito das universidades públicas. Quero dizer aqui para vocês o seguinte: a universidade mudou o perfil completamente. Acho importante o Bertolino fazer esse registro. A universidade mudou o seu perfil completamente. Os alunos são outros alunos. A minha turma, que eu dou aula atualmente, foi o que eu tenho dado nesses últimos anos, 50% da turma, ou até mais, são de negros e pardos. Eu, quando estudei na economia da UFRJ, eu fui estudante também da economia da UFRJ, em todos os períodos só existia um negro. Do primeiro ao oitavo período, só existia um negro dentro do estudo de economia da UFRJ. Hoje em dia, nas turmas que eu dou, mais de 50% são negros ou pardos. Mais de 50%. Os estudantes hoje têm uma admiração pela universidade, pelos professores, que eu não via isso há 20, a 30 anos atrás. Os alunos têm outro reconhecimento. Eles andam lá na minha universidade, durante o tempo que foi feita uma campanha, com um adesivo no peito, escrito o seguinte: eu sou o primeiro. Aí sabe o que é eu sou o primeiro? Eu sou o primeiro da minha família que vou para uma universidade. Verdade. É isso, professor. Infelizmente, nós chegamos aqui, batemos o nosso teto aqui no nosso horário. Teríamos muito mais coisas para conversar. Eu queria falar um pouco da crise mundial, né, de tudo isso, mas tem que ser outro programa. Portanto, eu queria já deixar aqui o convite para a gente retomar essa conversa numa outra oportunidade. É isso, né, Gregory e Manfredini? Precisamos ir embora? Chegou. O Manfredini está de cabelo cortado, você viu ali, Greg? Olha lá, agora está todo chique. O professor ele quase não tem cabelo, pô. O meu, Bertolino, você não pode elogiar, não, porque desde que começou a pandemia, sou eu mesmo que corto aqui na minha casa, minha filha me ajuda, eu não tenho que não, porque o meu realmente é um trabalho doméstico aqui. Mas ele está com o microfone fechado, vamos abrir. Agora pode... Para me proteger na quarentena, eu fazia isso, que o João falou. E aí você fica, você nunca consegue fazer sozinho, né? Ao contrário do Gregory, que tem uma assessoria de alguém que corta o cabelo em casa, eu não tenho. Então eu fui jogando tudo para trás. Atrás estava um negócio louco. E aqui começou a desorganizar. Aí eu digo, não tem condição. Aí combinei com o meu barbeiro lá, digo, olha, eu vou sábado, na primeira hora que você estiver aí, não quero ninguém, né? E aí com máscara, álcool, uma parafernália do cão lá. Cortei o cabelo, espero que até tomar vacina. Muito bem. Oswaldo, essa questão internacional eu até tinha pensado em levantar aí, né, para a gente ouvir um pouco a opinião do João, né, mas de fato aí é outro programa, né? Eu acho que vai ficar nos devendo essa. Mas eu queria fazer um comentário sobre essa questão aí do lado do campus da Ilha do Fundão, viu, João? Estava lembrando o seguinte: quando eu entrei no movimento estudantil, eu estudava em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, né? Que diferente das outras universidades, ela era exatamente isso, era um único campus todo concentrado, né? Se a intenção dos militares era essa que você colocou, o tiro saiu pela culatra, porque, olha, para a gente mobilizar aquela universidade era a coisa mais fácil do mundo. O Bertolino morava lá nessa época, não sei se ele lembra disso, mas, por exemplo, em 79, logo depois da reconstrução da Uni, quando nós decretamos, eu participei, inclusive, daquele CONEG, foi decretada a greve dos 3 dias, eu acho que a Universidade Estadual de Maringá foi uma das poucas no Brasil que parou 100%. Né? Quando teve aquela manifestação do Ney Braga, que você deve lembrar, Bertolino, aquilo lá, em 2, 3 horas, nós mobilizamos a universidade para sair do campus e na frente do SESC, onde o Ney Braga estava chegando, colocamos ali milhares de estudantes. Né?
Então, eu acho que o efeito foi contrário. O tiro pela culatra. Tiro sempre pela culatra. Mas é isso, João. Eu acho que foi muito bom debate. Eu acho que nós temos que trabalhar esse debate aí sobre essa situação internacional e o Brasil nesse quadro aí. Eu acho que essa é uma outra discussão muito interessante que a gente pode travar com você. Né? Eu particularmente gostaria, o programa, obviamente, a live é do Bertolino, mas eu gostaria muito que você voltasse para a gente travar esse debate. Enfim, eu acho que é isso. Não, Gregory, depois que você deu um bom dia para si mesmo aqui, as tuas avaliações estão sempre Não, foi boa tarde, foi boa tarde. Boa tarde, melhorou um pouco. Viu? As tuas avaliações agora são todas objeto as tuas opiniões de avaliação pelo Bertolino. Porque eu vou dizer para vocês, eu vou dizer para os internautas, a minha calvície vem de mais de 30 anos, é muito lenta, eu não perco o cabelo no travesseiro, é muito lenta, mas eu vou vivendo mais até, né? Agora, nunca disse bom dia para mim mesmo. Pode ser que eu chegue a isso. Espero que vocês me chamem a atenção. João, esse programa é meio programação, viu, João? Esse programa é meio assim. Você conversa coisa séria, brinca, faz um... É do tipo que eu gosto. É do tipo que eu gosto. É bom isso aí. Exatamente. Ô, Manfredini, então, para me redimir, um abraço e boa tarde a todos os internautas, a você, ao Bertolino, né, e ao João aí, que foi um grande prazer tê-lo aqui. Amigos internautas, amigos e amigas, um abraço, boa tarde, até amanhã. Obrigado ao professor João Sixu, ou Sixu. É som de Z ou de S? S de sapo. Sixu. Obrigado por nos ajudar a tratar dessa coisa que não é mole, que é a tal da economia, né? E que, por não ser um mole, engana muita gente, viu? Porque o cara que quer rolar, ele fala os troços de economia, fica perplexo e acaba dançando. Então, sempre é bom que alguém venha e nos diga essas coisas, né? Como eu disse, eu já sou um leitor aí dos seus trabalhos, dos seus artigos, né, nos blogs. Jorge Gregory. É isso aí, cara. Começou o baile aí, ó. Gregory, um abraço para você. Você mandou artigo para nós, só que você vê, ele não é... Você mandou com observações de uma pessoa chamada Bia, entendeu? Com correções. Então, o Gregory está meio... viu, Bertolino? Eu fui abrir lá, ali, tinha lá, mas isso mesmo que você pensa? É isso que quer dizer? Ele está meio desligado, né? Salvemos o Gregory. Bom, já está publicado. Já está publicado o vermelho sem as observações. Claro. Bertolino, um abraço. Amanhã estamos aí. Muito bem. João Sixu, faça uma despedida aí dos nossos internautas. Bem rápido. À vontade. Eu gostaria de agradecer o convite. E é um prazer participar de uma conversa assim, mais descontraída. Como eu disse, é o tipo de conversa que eu mais gosto, que a gente possa trocar ideias, mas possa trocar ideias de forma descontraída e fraternal. Eu agradeço ao Manfredini, ao Gregory e ao Bertolini o convite e estou disponível para novas conversas. Um abraço fraterno a todos e a todos aqueles que estão assistindo. Muito bem, o professor João Sixu, sempre gentil com a gente, né? A gente fez, eu disse, né? Fez uma roda de conversa antiga lá na Fundação Maurício Grabois com ele, muito proveitosa. Quero te agradecer imensamente a sua gentileza, professor, e deixar aqui já o convite para a gente retomar aqui as nossas conversas, o nosso bate-papo.
Agradecer muito aqui aos internautas que, como sempre, participaram bastante. Agradecer ao professor Luiz Manfredini e Jorge Grego. Agradecer não, só dizer que amanhã a gente está de volta, porque esse programa é nosso, viu, Gregor? Você pauta, você manda aqui, você dirige, assim como o Manfredini. Tem essa aqui de que é de fulano, Beltrano, Ciclano. É nossa aqui. Nós somos todos iguais perante a lei, já dizia a Revolução Francesa. Abraço, professor, internautas. Abraço, Manfredini, Gregory. Até amanhã. Tchau.